Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, nós estamos na série de Angelologia. Nós vamos continuando falando sobre a origem dos anjos. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de teologia no Rio de Janeiro e espero todos vocês no meu canal do YouTube. Não esqueça de dar o like, de interagir com a professora, para a gente saber como é que está sendo as aulas, se estão gostando, se não estão gostando, sugestão de temas, né? Que nós estamos aqui ainda numa pandemia, não tem muito tempo, né? Que a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai durar. Então, até que volte as minhas aulas presenciais, eu estou aqui fazendo as aulas online, né? Porque meus alunos me pediram e é uma forma da professora também ir evangelizando. Agora vocês estão vendo Sansão deitado, Amora no outro lado. Agora vocês já conhecem os cachorrinhos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do nome, os nomes dos anjos, né? Eu já expliquei que tanto sufixo ou prefixo el representa nome que está ligado a Deus. Então, a força está no nome de Gabriel. A unicidade está no nome de Miguel. Seu cuidado compassivo está no nome de Rafael. O vulto dos anjos é análogo ao vulto dos mártires da igreja. Resplandece toda a sua glória que contemplam, que não é outra glória senão Cristo Jesus. Todo esse discurso neotestamentário que nós vimos sobre os anjos deve ser visto vinculado à figura de Cristo. E a gente não pode desvincular, porque os anjos são mensageiros de Deus. Então ele está ligado, subordinado a Cristo Jesus. Nós vimos na primeira aula sobre essa questão. Por isso que nós temos que colocar sempre os anjos abaixo de Cristo, não acima, porque senão seria uma heresia, né? Em relação à encarnação, sua presença operante dentro da igreja e sua vinda na glória de Deus. As expressões mais usadas para se referir aos anjos, nós vamos encontrar essas. Filhos de Elohim. Elohim é Deus. Então nós vemos isso no livro de Jó, no livro de Salmos. Então nós encontramos essa expressão. Santos também está em Salmos. Vigia está no livro de Daniel. Espírito está em Hebreus. Principados, poderes, tronos, dominações e autoridade, a gente vê muito nos livros de Paulo. Então está em Romanos, Colossenses, Efésios. Arcanjo nós temos em 1 Tessalonicense e também em Judas. Capítulo 9, nós vamos encontrar o termo. O coletivo usado para os anjos. Nós temos o coletivo para anjos de congregação, assembleia. Isso nós vamos encontrar em Salmos. O Salmo 89, lá nos versículos 6 a 8. Hostes, Senhor das hostes. Então nós temos isso em Efésios e em Lucas. Então, nós temos várias formas de se falar do coletivo dos anjos dentro da Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Testemunhos à origem e existência dos anjos. Cristo comprova a existência dos anjos. Nós temos em João 5. O apóstolo Paulo também testemunha. Nós temos em Gálatas. O próprio Satanás falou dos anjos. Nós temos em Mateus, capítulo 4, versículo 6. João fala mais de 60 vezes no livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é recheado. Então, nós temos vários testemunhos, desde a Sagrada Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, que vão dar testemunho dos anjos. Os anjos foram comprovados pelos escritores da Bíblia e pelo próprio Cristo, como sendo reais,
Apesar de toda a confusão de todos os tempos, não podemos nunca negligenciar a grande doutrina da angelologia. Então, é uma doutrina da Igreja Católica. Apesar dela ter tido um caminho muito esotérico ao longo dos anos e até hoje, né, nós temos ainda muita formação angélica esotérica, mas dentro da Sagrada Escritura nós vemos a sã doutrina angélica, o propósito de sua origem. Então vamos entender por que os anjos foram criados. Para dar glória, para honrar as ações graças a Deus. Então, para honrar a Deus. Os anjos foram criados para adorarem a Cristo. Está lá na carta aos Hebreus. Foram criados para cumprir um propósito divino. Os arcanjos protegem Israel. Está lá em Daniel. Luta contra Satanás, está em Judas, em Apocalipse. Anuncia a vinda de Cristo, aí na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Os querubins guardam o trono de Deus, né? Nós vemos isso em Ezequiel. Os serafins vão se preocupar com a adoração de Deus perante o santo trono. Então nós vemos isso em Isaías 6. As diferentes ordens angélicas assistem a Deus em sua obra soberana. Nós temos isso em Colossenses, em Efésios. Não sou eu que falo, é a Sagrada Escritura. Por isso que eu tenho cuidado de estar sempre ligado à Bíblia. O que eu estou falando, eu estou dizendo para vocês, está lá na Bíblia. Então vocês pegam o vídeo, escutem uma primeira vez, vão na Sagrada Escritura e vão fazendo uma segunda vez o link, quem realmente estiver disposto a estudar, né? A natureza dos anjos. Não são seres humanos glorificados, está lá em Hebreu 12. São seres espirituais, incorpóreos, sem corpo, não tem corpo físico, mas podem assumir uma forma corpórea. Está lá em Gênesis 18, versículo 19. Está em Salmos, está em Hebreus. Então ele não tem corpo, mas pode assumir uma forma corpórea. São imortais. Os anjos não estão sujeitos à dissolução. Nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva de Deus e depende da sua vontade. Os anjos são isentos da morte, porque assim Deus os fez. Está em Lucas, capítulo 20, versículos de 35 até 36. Não se reproduzem conforme a sua espécie. As Escrituras, em parte alguma, ensina que os anjos são seres assexuados. Inferências encontramos referindo-se ao anjo com o uso do pronome do gênero masculino. Está em Daniel, está em Lucas, Apocalipse. Então ele é referido na Sagrada Escritura como sendo seres que têm o sexo masculino. Mas eles não se reproduzem. São poderosos, dotados de um poder sobre-humano. São uma classe de seres criados superiores aos homens. Está lá em Hebreus, está lá em Salmos. Contudo, esse poder tem limite estabelecido, porque eles não são como Deus, eles não têm onipotência, eles estão subordinados a Deus. Subordinados, portanto, a Cristo, que é o único Filho de Deus, unigênito. Então, eles não têm onipotência.
Veja as demonstrações do poder do anjo. Como é que a gente consegue ver isso? Vamos lá na Sagrada Escritura. Está em Atos 5, 19, 12, 7, 32, Mateus 28, versículo 2. Então nós encontramos tudo que eu estou falando, está na Sagrada Escritura. São seres velozes. O pensamento que deve ser destacado é que os anjos cuja residência supostamente é nos céus, podiam instantaneamente aparecer em qualquer lugar na defesa do seu Senhor. Como essa legião de anjos poderia passar com tal rapidez do céu até o triste Getsemane? Ultrapassa o nosso entendimento. Sabemos apenas que a possibilidade do fenômeno vai indicar uma atividade de uma rapidez maravilhosa. Posso explicar cientificamente? Não. Eu posso acreditar pela minha fé, pelo testemunho que a Sagrada Escritura me dá. É nisso que a professora está tentando passar para vocês. Eu estou tentando passar um tema mediante a Sagrada Escritura, o testemunho da igreja. Eles são seres inteligentes, são seres com emoção, são seres com vontade, não são oniscientes, não são onipotentes, não são onipresentes, porque isso é Deus. E eles não são deuses. São perfeitos e sem falhas. Parte dos anjos tornam-se rebeldes e caídos, correto? Nós vamos ver na segunda carta de Pedro, nós vamos ver em Judas. São seres gloriosos, está lá em Lucas. Os anjos são dotados de uma dignidade e glória sobre-humana. Os trechos principais que nós devemos considerar sobre esses aspectos nós vamos encontrar em Gênesis 6, na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro e na carta de Judas. Então nós temos todos esses relatos da Sagrada Escritura. Na próxima aula nós vamos falar do desenvolvimento da angelologia cristã na teologia e dentro do magistério da igreja. Espero todos vocês na próxima aula e vamos continuar esse tema. Vamos vendo que aos poucos vai esclarecendo e vamos sanando as dificuldades. Estou aqui para tirar qualquer dúvida. Quem quiser vai lá no meu WhatsApp, bate papo comigo. Estou à disposição. Espero que tenhamos uma semana radiante, com muita paz, muita saúde, muito amor. Obrigado a todos vocês.